bora mergulhar em um dos livros mais dinâmicos da Bíblia, o Evangelho de Marcos. Quem já tentou ler, com certeza percebeu uma coisa: ele não perde tempo. É um ritmo alucinante. E é exatamente essa velocidade que a gente vai analisar hoje. Vamos direto ao ponto, bem no estilo do próprio Evangelho. Olha, se a gente tivesse que resumir Marcos em poucas palavras, seriam essas aí: rápido, intenso e cheio de ação. Essa energia toda que define a narrativa, sabe? Mas por que essa pressa toda? O que está por trás disso? Vamos usar essa ideia como ponto de partida para desvendar o que faz esse evangelho ser tão magnético. Então, o nosso objetivo aqui é bem simples. A gente quer entender a conexão entre o jeito que Marcos conta a história e o porquê de ele contar assim. Por que ele foi escrito dessa forma tão enérgica, quase cinematográfica? O que o autor queria passar com essa velocidade toda? É isso que a gente vai descobrir. Começando então pela parte 1, um evangelho de ação. O que realmente define Marcos é esse jeito direto, dinâmico. Parece que ele nem para respirar, e é justamente isso que o torna tão diferente dos outros. A grande pergunta é, por quê? Por que essa narrativa é tão papum, direta ao ponto? De onde vem essa sensação de urgência que a gente sente ao ler? Para responder isso, a gente precisa dar uma olhada em como o texto foi construído. Vamos para a segunda parte, o estilo direto de Marcos. A primeira pista, na verdade, está na forma como o texto é escrito. É uma escrita muito, mas muito simples e objetiva. A base de tudo está na linguagem. Marcos não fica de enrolação, não usa floreios. É quase como um roteiro de um filme de ação, sabe? Ele foca nos fatos, na clareza, para a história poder avançar sem parar. Não tem tempo para descrições poéticas, não. A priosidade é o que acontece em seguida. E o efeito disso, nossa, é muito poderoso. Esse estilo cria uma sensação de imediatismo, de urgência. Faz a gente se sentir lá, no meio da ação, como se tudo estivesse se desenrolando em tempo real, bem na nossa frente. A história simplesmente não para. Agora a terceira parte, foco nas obras. Ok, o estilo é direto, mas o que ele escolhe mostrar? A resposta está num princípio bem famoso: mostrar, não contar. E aqui está o grande segredo da narrativa de Marcos. Ele segue à risca essa ideia de mostrar, não contar. Em vez de ficar fazendo longos discursos sobre quem Jesus é, Marcos, ele mostra através de ações bem concretas. A identidade de Jesus é revelada no que ele faz, não só no que ele diz. E a lógica é super direta. Primeiro, o texto foca nas ações, os milagres, as curas, os atos de poder. E depois, essas obras todas funcionam como uma prova da autoridade dele. Não precisa de um argumento complexo. A ação fala por si só e confirma quem ele é. Simples assim. Chegamos à quarta parte, o conceito do servo. A gente já viu o estilo rápido e o foco na ação. Mas, e aí? Qual é o propósito maior por trás de tudo isso? A resposta está na ideia central que Marcos quer apresentar, a imagem do servo. É exatamente aqui que todas as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. O jeito de escrever e o foco nas obras não são só escolhas de estilo, entende? Eles apontam diretamente para uma ideia central, uma identidade muito específica que Marcos quer revelar. E essa identidade toda é resumida perfeitamente nesse versículo, lá em Marcos, capítulo 10, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa frase é a chave para entender o livro inteiro, é o coração da mensagem. E aqui vem a grande virada da história. Toda aquela ação, toda aquela demonstração de poder não é para autopromoção. Muito pelo contrário, a autoridade no Evangelho de Marcos é usada para uma única coisa: servir. É poder a serviço dos outros. E agora, para fechar, a quinta parte, a mensagem por trás do estilo. Vamos amarrar todas essas pontas. Quando a gente junta a forma e o conteúdo, qual é a grande mensagem que surge do Evangelho de Marcos? Para resumir, então, o quebra-cabeça de Marcos tem 3 peças que se encaixam perfeitamente. Primeira, um estilo de escrita simples e direto. Segunda, um foco total nas obras, que demonstram autoridade. E a peça final, o propósito de tudo, apresentar Jesus como o servo. E aqui está a grande sacada. Em Marcos, a forma e o conteúdo não se separam. O jeito de contar a história é a mensagem.
Essa maneira rápida, direta, focada na ação, não é só um enfeite. É a própria demonstração de um Messias que age, que serve e que se sacrifica. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão que vai bem além desse evangelho. Pense em qualquer história, qualquer filme, qualquer livro que marcou a sua vida. Como o jeito que essa história foi contada conseguiu transformar completamente a mensagem dela. Fica aí a reflexão.